Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Esta solenidade tipicamente católica, não é apenas cristã, mas quão católica ela é, porque é próprio, tão peculiar aos católicos celebrar esta presença de nosso Senhor. A Eucaristia, Jesus na Eucaristia, este sacramento, ele já foi celebrado, ele tem uma festa para ele. Até o Evangelho de hoje nos faz referência a isso, quando nos mostra que Jesus, naquele contexto da Quinta-feira Santa. Então nós já celebramos Jesus Cristo, a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, só que na Quinta-feira Santa, por ser o Tríduo Pascal, nós não tínhamos a ocasião, nós não tínhamos o contexto adequado para dar toda a solenidade devida à Eucaristia. E na Quinta-feira Santa, o aspecto mais forte é o aspecto da instituição da Eucaristia, já que de manhã nós recordávamos o quê? A instituição do sacerdócio. Temos a missa do Crisma com o arcebispo, em que os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. À noite, nós recordamos a instituição. De manhã, a instituição do sacerdócio. À noite, a instituição da Eucaristia. Mas hoje, o aspecto mais forte, o aspecto enfatizado, é o da presença de Jesus na Eucaristia. Isto é, Jesus, e isso, meus santos, nunca será demais dizer, Jesus está realmente presente na Eucaristia. Quando nós comungamos, nós não recebemos apenas algo muito santo, nós não recebemos algo sacratíssimo, nós recebemos alguém. É isso que precisa estar muito claro na nossa fé. Isto é, Jesus Cristo é uma pessoa. Deixa eu dizer mais, nós não recebemos apenas o corpo de Cristo como quem recebe o corpo de alguém, mas um corpo de um cadáver. Não, nós estamos recebendo a pessoa inteira de nosso Senhor. Quando nós recebemos o corpo de Cristo, nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade. Nós recebemos a sua pessoa. Quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós recebemos o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então percebe aqui, meus santos, que dignidade, que maravilha e a que comunhão nós somos chamados a fazer. Uma comunhão como nunca teremos com ninguém sobre a terra. Você é casado e pela graça do sacramento vocês são feitos uma só carne, é verdade, mas não uma só carne como você é feito com Jesus quando você o recebe na Eucaristia. A união que você tem com Jesus na Eucaristia é infinitamente maior do que toda e qualquer união que nós possamos ter aqui na terra. Por quê? Porque você vai ter o sangue de Jesus correndo nas suas veias e você poderá dizer: é carne da minha carne, sangue do meu sangue, é parte de mim. Isto é, porque Jesus, quando você comunga Jesus, não apenas Jesus entra em você, mas você entra em Jesus. Existe essa, nós poderíamos dizer, essa interpenetração do seu corpo com o corpo de Cristo,
da sua pessoa com a pessoa de Cristo, esta união tão profunda entre você e Jesus, de modo que você pode dizer, como São Paulo: já não sou eu, mas que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, isso deve despertar em nós esta consciência, esta fé viva, para que nos leve a comungar cada vez mais frutuosamente. Isto é, não apenas receber o sacramento, porque receber o sacramento é relativamente fácil. Receber o sacramento, se você for batizado, se você for católico batizado, se você estiver em estado de graça, você pode receber a Eucaristia. Você é batizado, você é católico batizado, você está em estado de graça, você pode receber o sacramento. Mas fazer comunhão com Jesus, isso nem sempre acontece com aqueles que recebem o sacramento, porque o recebem como se fosse uma coisa, o recebem como se fosse, mesmo que seja algo santo, mas apenas algo, e não apenas, e não alguém a quem você recebe, e você volta para o seu banco, para fazer a sua ação de graças, e conversar com o Senhor, entrar na intimidade de nosso Senhor, e deixar que Ele entre na intimidade da sua vida. Receber a Eucaristia deve despertar cada vez mais em nós um desejo de amizade com nosso Senhor, e a intimidade é própria dos amigos. Então, celebrar hoje a divina Eucaristia, celebrar hoje Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia, deve despertar nos nossos corações o desejo de comungar bem e melhor, de honrar Jesus, de dar a Jesus toda a honra que Ele merece. Nós damos a Jesus a honra numa celebração bem realizada, ok, com a liturgia bem celebrada, muito bem, mas tudo isso seria vão, tudo isso seria perdido se nós não dessemos a honra a Jesus ao recebê-lo em nós, porque de que valeria uma honra externa se não houvesse uma honra interna? De que valeria uma igreja limpa, enfeitada, os cânticos bonitos, os paramentos dignos, mas de que valeria isso se o coração não estivesse ardendo de desejo de receber Jesus? Se no coração não houvesse uma vontade sincera, verdadeira, profunda de recebê-lo no próprio coração, na própria alma. Então é a isso a que nós somos chamados a fazer. E é isso que nós precisamos desejar. Na oração de sequência, no hino chamado Sequência de Corpus Christi, que nós ouvimos agora, nos mostra essa realidade. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Nós vamos celebrar o pão vivo que dá vida, mas lembremos-nos, o pão vivo que dá vida é uma pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus que nós iremos receber, e que quis se fazer pão, se fazer presente na Eucaristia, para mim, para você. Isso aqui é um outro ponto necessário ter em mente. Nós às vezes temos a impressão de que Jesus, Ele ficou na Eucaristia para todos nós. Sim, para todos nós, porque para cada um individualmente. Se só você existisse, só por você Ele ficaria na Eucaristia, só por você Ele seria o divino prisioneiro. Imagine aqui, meus santos, que mistério de amor. Se só eu existisse,
só por mim, ele teria se encarnado, ele teria se feito um menininho, um bebê, né? Teria se feito no ventre da Virgem Maria, um bebê deitado em palhas na manjedoura, e depois só por mim teria instituído a Eucaristia, de modo que fazer pouco caso de Jesus, que dor nós lhe causamos, é a indiferença, porque ele me amou e por mim ele se deixou na Eucaristia, de modo que nós católicos devemos então ter essa devoção profunda, essa adoração profunda a nosso Senhor. Nós não podemos entrar na igreja de qualquer jeito e fazer uma genuflexão no automático. Nós precisamos colocar o nosso coração naquela genuflexão. Nós precisamos, com a nossa vontade, dirigir a nossa inteligência e até mesmo os nossos afetos e dizer: Jesus, eu vos amo e eu quero vos amar mais. Jesus, eu vos adoro e eu quero vos adorar mais. E quando você vem recebê-lo na Eucaristia, como diz Santo Tomás de Aquino, não deve comungar quem antes não o adora. Então você, na própria fila da comunhão, antes de receber o sacramento, antes de receber Jesus no sacramento, você deve adorar Jesus no sacramento, seja por uma reverência profunda, seja no seu estar de joelhos, você adorar Jesus. E você precisa adorar com a sua inteligência, com a sua alma, mas também com o seu corpo, porque Deus quer ser adorado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então nós adoramos Jesus da mesma maneira que nós o amamos. Então inclinamos o nosso corpo, adorando nosso Jesus presente na Eucaristia. Então você entra na fila e adora o Senhor. Por quê? Porque Ele se deixou, Ele veio ali, Ele instituiu essa Eucaristia para mim. Seria tão importante, meus santos, seria maravilhoso se nós católicos tivéssemos este costume, esta virtude de não apenas fazer isso aos domingos, mas de termos uma ou duas vezes na semana esta atitude de vir adorar Jesus. Vir adorar Jesus vindo à Santa Missa, ou vir adorar Jesus em uma outra ocasião em que você, só para adorá-lo, você vem e diz: Jesus, eu estou aqui. Você procura a igreja que fica aberta, ou que você sabe que, por exemplo, aqui no caso, na nossa paróquia, na nossa matriz paroquial, você sabe que vindo pelo escritório, você tem acesso à igreja, e você vem, nem que seja para 5, 10 minutinhos, dizer: Jesus, eu vim te adorar. Eu vim, Senhor, adorar a tua divina presença aqui, Jesus. Tu és o meu Deus. Percebe, meus santos, o quanto isso é importante e o quanto isso nos faria crescer no amor a nosso Senhor. Por quê? Porque Ele espera a minha adoração. Ele espera ser adorado por mim. E é uma realidade que nós não podemos nos esquecer. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: os católicos, eles adoram imagens. Não, meus santos, nós católicos não adoramos imagens. Está ali a imagem de Cristo Rei, nós temos toda a reverência à imagem de Cristo Rei, porque ela nos remete a Jesus Cristo Rei. Mas nós não adoramos a imagem de Cristo Rei, mas nós adoramos Jesus na Eucaristia. É nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Não existe diferença nenhuma entre o Deus no céu e o Deus que nos julgará no final dos tempos. Entre o Deus do céu, o Deus que nos julgará no final dos tempos, e o Deus presente no sacrário
e nos altares das igrejas. Então precisamos crescer nesse amor, nessa veneração, nessa honra dada a nosso Senhor. E continua aqui o hino da sequência de Pentecostes: nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Então hoje é dia de mais do que nunca nós manifestarmos o nosso amor a nosso Senhor. Quão solene a festa o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. O que Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Então, fazer isto em memória de mim. O nosso tato diz que é pão, o nosso olfato diz que é pão, o nosso paladar diz que é pão, mas a audição que ouve: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A audição, instruída pela fé, diz: eu creio, é Jesus. Eu creio mais em Jesus do que nos meus sentidos. Então não pensem vocês que o sacerdote, ele sente algo diferente. Ele sente, ele pega, quando ele cheira, tem cheiro de vinho. O que ele vê é pão e vinho, mas ele crê que isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então ele ajoelha, ele se ajoelha e adora. E nós somos chamados a nos ajoelhar e adorar nosso Senhor. Se nós estivéssemos no ano A, nós iríamos ouvir a proclamação do Evangelho de São João, em que Jesus diz: em verdade vos digo, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Jesus que põe ali a sua autoridade, ele diz: é a minha carne. Por isso, nós que vamos comer, receber a carne de Cristo, o sangue de Cristo, nós adoramos, porque é o Cristo verdadeiro, o Cristo inteiro, o Cristo nosso Senhor. E é por isso também que nós temos todo este cuidado, toda esta reverência, porque Ele está presente inteiro em toda a partícula. Se nós pegássemos a Eucaristia, uma Eucaristia pequena, e nós partíssemos em 100 pedaços, Jesus inteiro, na menor partícula, estaria presente. É por isso que nós precisamos receber Jesus com todo cuidado, com toda reverência. Por quê? Porque nada dele deve ser perdido, porque na menor partícula ele inteiro está presente. Não há diferença entre derrubar uma partícula no chão e uma hóstia inteira. É o mesmo Jesus. Então percebe, meus santos, que não é exagero do católico quando ele tem o zelo de comungar com todo cuidado, da melhor maneira possível, com todo zelo, porque ele sabe que se Jesus está presente na menor partícula, ele não pode perder partícula alguma. Então isso também, né, mostra a nossa reverência. O hino de hoje, ele diz: eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é todo o autor da vida, a partícula também. O autor da vida está presente também em toda e qualquer partícula. Então, meus santos, hoje então renovemos o nosso amor a nosso Senhor, renovemos o nosso zelo para com Jesus Cristo Eucaristia, façamos reparação. Se você hoje não está desesperado para ir para casa, porque vai tirar o pai da forca, que você hoje fique um tempinho a mais na igreja, adorando por você e pelos seus filhos que não adoram.
pelos seus pais que não adoram, pelos seus vizinhos que não adoram, por aqueles cristãos que desprezam Jesus na Eucaristia, que não creem na Eucaristia, ou pelas vezes que você mesmo recebeu Jesus sem o zelo devido, sem a honra devida. Faça a reparação, se coloque em adoração e diga: Jesus, eu vos amo e quero vos amar cada vez mais. Como diz o hino, adoro-te devote, adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estáis presente. A vós se submete o meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. O meu coração, Senhor, vos adora, todo o meu coração vos adora, Senhor, e eu quero vos adorar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Eu quero hoje, Senhor, vos adorar pelas vezes que eu não vos adorei, e eu quero hoje, Senhor, me retratar, eu quero reparar as vezes que eu entrei na igreja sem a reverência devida, e que fiz uma genuflexão qualquer. Eu quero te pedir perdão, Jesus, e eu quero te amar mais, para que este amor compense aquela falta de amor de antigamente. Então, mas de você hoje, de uma maneira principal, de uma maneira particular, de uma maneira especial, de você se unir mais a nosso Senhor, que embora de nós não precise, por nós Ele quer ser amado. Então demos a nosso Senhor Jesus Cristo essa alegria. Vamos dar a Ele este presente, que é o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos ficar ainda sentados e renovar os nossos propósitos de adoração, antes de pé, proclamarmos a nossa fé. Mas antes, façamos uma pequena oração.